Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse vídeo. Nele, nós vamos tratar de uma das principais atividades aqui do Moodle, que é o questionário. O questionário é uma atividade individual amplamente utilizada no Moodle, que possibilita a criação e a configuração de questões de vários tipos, como múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, arrastar e soltar, resposta curta, numérico, cálculo simples, respostas embutidas, dissertativas, dentre outras. As questões objetivas são corrigidas e avaliadas pelo próprio Moodle, tornando mais simples e rápida a aplicação de simulados, provas ou testes. As questões dissertativas necessitam de correção e avaliação manual. Os questionários são importantes estratégias para verificação de aprendizagem e podem ser muito úteis para o desenvolvimento de cursos MOOCs ou MOOCs e percursos formativos automatizados. Bom, agora que a gente já conhece um pouquinho dessa atividade, vamos criar um questionário na prática. Eu estou acessando a nossa sala virtual de testes, vou ativar o modo de edição, vou vir aqui no nosso tópico de atividades e vou criar aqui embaixo um questionário, adicionar uma atividade ao recurso, seleciono a aba de atividades e vou em questionário. No campo nome, eu vou dar um nome fictício aqui, questionário de testes. No campo descrição, você vai colocar o enunciado do seu questionário, bem detalhado, o valor do questionário, como é que é a composição desse questionário, se ele tem questões objetivas, dissertativas. Então você vai colocar as orientações para os estudantes participarem do seu questionário. Nesse caso aqui, como a gente está testando, vou deixar em branco. Então vamos partir agora para as demais configurações. A primeira delas é a duração do nosso questionário. Eu tenho algumas opções aqui. A primeira delas, abrir o questionário e encerrar o questionário. Se a gente habilitar essas duas opções, o questionário vai abrir nesta data e vai encerrar nesta data. Vamos simular aqui. Eu quero que esse questionário abra hoje às 20 horas e encerre, por exemplo, no dia 31 de outubro às 23h59. Dessa forma, os estudantes terão entre a data de hoje, às 20 horas, e 31 de outubro, às 23h59, para participar desse questionário. Se eu habilitar o limite de tempo, como vou fazer agora, o que vai acontecer? Por exemplo, posso colocar aqui 2 horas. Isso significa que durante esse período que a gente acabou de colocar, entre 23 de outubro, às 20 horas, e 31 de outubro, às 23h59, quando o estudante iniciar o questionário, ele vai ter até 2 horas para encerrar esse questionário. É isso que essa configuração de limite de tempo quer dizer. Por fim, aqui no campo duração, a gente tem quando o tempo expirar. Aqui tem algumas opções. A primeira delas, quando o tempo expirar, as tentativas abertas são enviadas automaticamente. Tem também um período de carência e as tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou não serão contabilizadas. Perceba que o padrão é esse aqui, ó. As tentativas abertas são enviadas automaticamente. O que isso quer dizer? Que iniciou o questionário, bateu as 2 horas e o estudante esqueceu de enviar, de submeter ou não deu tempo, o que o Moodle vai fazer? Ele vai enviar automaticamente de acordo com o que está preenchido, respondido naquele instante. Então, essa configuração aqui quer dizer isso. Essa última configuração, que as tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou não serão contabilizadas, significa o seguinte: se o estudante bater essas 2 horas aqui, ele não enviar, o Moodle simplesmente não contabiliza as respostas dele e ele vai com 0. É basicamente isso que quer dizer. Eu costumo utilizar sempre essa primeira aqui, que as tentativas são enviadas automaticamente, tudo bem? Então vai de acordo com a necessidade que você tiver no seu dia a dia. Vamos descer aqui, campo nota. No campo nota, não é aqui, perceba que a gente vai colocar a nota total do nosso questionário. É lá na segunda etapa, quando a gente estiver trabalhando com as questões. Mas aqui eu tenho algumas informações importantes. A primeira delas é o número de tentativas que eu quero que o estudante tenha para realizar o questionário. Você pode deixar ilimitado com uma tentativa ou até 10. Se você colocar, por exemplo, mais de uma tentativa, vamos colocar aqui 3. Eu vou precisar selecionar o método de avaliação. Nesse caso, o Moodle me mostra
4 alternativas. A nota mais alta, a média, a primeira tentativa ou a última tentativa. Para mim, só faz sentido essas duas primeiras aqui. Então, por exemplo, se eu der 3 tentativas aqui para os estudantes, se ele realizar as 3 tentativas, o Moodle vai considerar como nota final do questionário aquela mais alta, ou a média entre as tentativas. Você vai escolher o que fizer sentido para você no dia a dia. Eu costumo sempre selecionar a nota mais alta, porque senão não teria razão de dar mais de uma tentativa, 3, por exemplo. Tudo bem? Então vamos seguir. O campo Layout. Aqui nós vamos configurar o modo que essas questões serão apresentadas na página. Se eu quero uma questão por página, se eu quero 2 questões por páginas, ou se eu quero todas as questões em uma mesma página. O que eu costumo fazer? Questionários menores, com até 8, 10 questões, eu costumo colocar todas numa página só. Se você tiver um questionário muito grande, você pode quebrá-lo em páginas, por exemplo. Se você tiver 20 questões, por exemplo, você pode trabalhar com 2 páginas, aí você vai colocar em cada página 10 questões. E assim sucessivamente. O importante é você sempre criar o seu questionário e testar para ver como é que está, se não está muito carregado ou se tem muitas páginas. Então você pode ir dosando o seu questionário. Com questionários menores, eu sempre trabalho com essa opção aqui de todas as questões em uma única página. Beleza? O método de navegação a gente mantém livre aqui. O comportamento da questão, eu costumo sempre deixar o padrão. Eu coloco aqui, olha, misturar entre as questões. Sim, isso significa que o Moodle vai randomizar as questões que você criou e vai apresentar aos estudantes sempre em uma ordem diferente. Isso é importante, às vezes, para não colar, para não trocar figurinha um com o outro, né? Então você pode misturar entre as questões e pode manter aqui feedback adiado. As opções de revisão são bem interessantes também. O que elas querem dizer para a gente? A forma com que o estudante vai visualizar as opções de feedback, ou a nota, ou a tentativa, após ou durante a própria tentativa. Então aqui tem algumas opções. Durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde, enquanto ainda estiver aberto, e depois do fechamento do questionário. Vamos voltar aqui na duração para a gente entender algumas coisas. Se a gente desabilitar tanto a data de abertura quanto a data de encerramento, perceba que agora eu não tenho como mais marcar essa opção depois do fechamento do questionário. Por quê? Porque o questionário não fecha. Se eu habilitar a data de fechamento do questionário, perceba que essa opção aqui vai ficar disponível para mim novamente. O que em linhas gerais, isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: após a tentativa, após a submissão do questionário pelo estudante, o Moodle vai mostrar os seguintes dados: a própria tentativa, o número de acertos e erros, a nota, o feedback específico geral, a resposta correta ou o feedback final. Vamos pensar no seguinte: se eu estou dando 3 tentativas para os estudantes, num questionário, por exemplo, de 10 questões, faz sentido que eu apresente para ele a resposta correta logo após ele finalizar a primeira tentativa? Não faz sentido. Então, nesse caso aqui, a gente desabilita todas as opções. No máximo, você pode colocar a nota. Olha só, ele fez a primeira tentativa e tirou 50 pontos de 100. Ele tem mais 2. Só que nesse caso aqui, ele não vai ver a resposta correta. Isso é importante para a gente. O que a gente pode fazer? Aí, nesse caso, eu também desmarco mais tarde aqui, enquanto ainda estiver aberto, né, e troco, deixo todas essas opções aqui desmarcadas e apenas a nota. E só no fechamento do questionário, depois que atingir essa data, é que eu vou mostrar as respostas corretas, o feedback geral específico e os acertos e os erros. Então, essa forma de revisão, o que faz sentido nesse caso, que com mais de uma tentativa, é dessa forma. Então, após a tentativa, eu mostro só a nota. Depois, um tempo depois, eu continuo mostrando só a nota e só depois que o questionário foi encerrado é que eu mostro todas as opções. Você tem que ponderar o que faz sentido para você e pensar bem para você não entregar as respostas corretas em questionários com mais de uma tentativa. Beleza? Então vamos seguir aqui. Em aparência, eu costumo deixar tudo padrão também.
Essas opções aqui eu não costumo trabalhar com restrições extras, com browser seguro também, não tem finalidade aqui para a gente nesse momento. E as outras configurações são configurações padrão de todas as atividades aqui do ambiente virtual. Para a gente criar o container do nosso questionário, é basicamente isso aqui que eu estou falando para vocês. A gente já pode clicar na opção salvar e mostrar. Veja só, nós criamos o questionário, a gente ainda não trabalhou com as questões. E essa é a segunda etapa do questionário. Só que as questões em si, nós vamos fazer isso em um novo vídeo. Tudo bem, pessoal? Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.